Olá, bem-vindos à aula de mutação e seu significado para a saúde e variabilidade normal. Eu me chamo Tainara, sou mestre em Biologia Ambiental e estarei acompanhando essa disciplina de genética como estagiária sobre orientação da professora Maria Cátira. Então, iremos abordar alguns tópicos importantes para a compreensão do que é a mutação. Iremos começar com alguns conceitos básicos, relembrar mais ou menos o que vocês viram sobre o DNA, sobre a sua composição, a composição da fita. Isso são assuntos que vocês já abordaram no ensino médio e também que já foi visto no início da disciplina, mas que é importante ficar associando com o que vamos falar hoje. Onde ocorrem essas mutações, quais tipos de células é que ocorrem, a origem delas, como acontecem pontualmente esses tipos de mutações e as suas consequências. Então, quando falamos em mutações, logo associamos, muitas pessoas associam mutações a doenças, a deformidades ou a grandes alterações e mudanças bruscas no fenótipo de um ser. Ou mesmo, com a quantidade de filmes que temos aí à disposição, imaginamos que mutações é algo que vai gerar um superpoder, algum tipo de vantagem nesse sentido, né? No caso das tartarugas ninjas, que foram expostas a um líquido radioativo e acabam dando forma a elas, essa forma antropomórfica, essa forma humanoide, ou mesmo os X-Men, que são conhecidos como mutantes, né? Então, tiveram ali alguma alteração que fizeram com que eles tivessem esse poder. E o Homem-Aranha, né, que é o filme mais recente, os Peter Parkers que tiveram contato com uma aranha de laboratório, uma aranha radioativa, que fizeram essa alteração no DNA deles, ou mesmo o Deadpool, que sobre um estresse, uma pressão, ganhou esse poder de regeneração. Mas diferente do que a gente pensa, que mutação só vai gerar essa alteração grande, essa alteração brusca, na verdade, mutações são simplesmente alterações no DNA que ocorrem nas linhagens germinativas e em células somáticas. Quando elas acontecem em células germinativas, as mutações podem ser passadas de geração em geração, diferente das células somáticas, que são células que compõem a nossa pele, nossos órgãos, e aí são mutações que não serão passadas. Então, mutações é diferente de doença. Mutação é necessariamente uma alteração no DNA. Então, falando um pouco dos tipos de mutações, né? Existem dois tipos de mutações: substituição de base e os indéus. A substituição de base podem ser transição ou transversão. Quando acontece em região codificadora, ela pode ser do tipo mutação sinônima, mutação não sinônima ou mutação sem sentido. Já quando acontece os indéus, podem ser inserção ou deleção. O nome já é bem intuitivo do que pode acontecer. Quando acontece em regiões codificadoras, há uma mudança no quadro de leitura. Esses dois tipos de mutação, quando acontecem em região não codificadora, que são regiões que não traduzem uma proteína, há uma criação ou inativação de sítio de ligação. De certa forma, ela influencia na produção de proteína. Então, se há uma substituição de base ou um indel nessa região, não diretamente, mas de forma indireta, pode influenciar a produção de proteína. Cada tópico desse vai ser abordado com mais detalhes nos slides adiante. Então, começando pela substituição de base. Gostaria, então, só de relembrar um pouco a vocês a composição do DNA. Então, antes da gente falar do tipo de mutação, substituição de base, eu vou relembrar um pouco com vocês a composição do DNA, só para relembrar. O DNA é uma fita dupla,
no qual é composta por bases nucleotídicas. Elas são formadas por pentose, grupamento fosfato e uma base nitrogenada. Toda a minha fita de DNA, ela só possui 4 tipos de bases nucleotídicas, bases nitrogenadas. E elas são denominadas de adenina, guanina, timina e citosina. Elas possuem estrutura e tamanhos diferentes. A adenina e a guanina possuem tamanhos maiores e a timina e a citosina tamanhos menores. Isso, a forma química delas. A adenina e a guanina são conhecidas como púricas e a timina e a citosina chamadas de pirimídicas ou purinas e pirimidinas. É muito importante lembrar esses conceitos. A purina sendo a adenina e a guanina e as pirimidinas, timina e citosina. Por que é importante? Porque é aí que está o detalhe da substituição de base. Quando a gente tem a transição nada mais é do que uma base nitrogenada de um tipo, no caso purina, vou dar como exemplo uma purina, sendo substituída por outra purina. Ou uma pirimidina substituída por outra pirimidina. Já a minha transversão é quando acontece a mudança de uma purina para uma pirimidina ou o inverso, tá? Então, lembre-se que as purinas possuem uma forma química similar, enquanto que as pirimidinas são diferentes. Então, quando eu tenho essa mudança, por exemplo, de uma transversão, a gente tem uma mudança completamente brusca de forma química. Então, aqui eu tenho a representação de das minhas 4 bases nitrogenadas, as purinas estão no quadrado, e nos círculos eu tenho as pirimidinas. As setas azuis representam a transversão e as setas verdes a minha transição. No exemplo abaixo, a gente tem um gene não mutado. E nessa segunda fita aqui, a gente tem uma transição. Digamos que essa primeira parte é a minha fita líder. Olhem aqui o gene não mutado. Eu tinha uma adenina nessa região, certo? Na minha transição, eu tenho uma mudança de uma purina para uma outra purina, que é a guanina. Já na minha transversão, eu troco a minha adenina por uma timina. Então, no caso, uma purina por uma pirimidina. Em um sítio, a gente tem 12 possibilidades de substituição, contando com a transição e a transversão. E os indéus? Nós temos 2 tipos de indéus. A inserção, que são mutações nas quais pares de bases extras são inseridos no lugar do meu DNA, e a deleção, que são mutações nas quais um trecho de DNA é perdido, um trecho ou mesmo só uma base. Tá? Então, eu tenho aqui no meu exemplo um DNA normal, percebo que ela está em cores diferentes, demonstrando as minhas trincas, porque o DNA ele é lido nessa forma, ele é lido em trincas, né, quando ele vai ser traduzido pelo ribossomo. Então, quando eu tenho uma inserção de um nucleotídeo, observem as cores, como há uma alteração no meu quadro de leitura. Isso aqui me gera uma alteração no meu aminoácido quando vai ser traduzido. A mesma coisa acontece na minha deleção. Quando eu tenho essa adenina eliminada, essa minha base nucleotídica que estava formando essa minha 4ª trinca acaba fazendo parte da minha 3ª e altera completamente essa leitura, onde antes era um ATT, agora passa a ser um TTG. Então, aqui eu tenho só uma ilustração de como é feita a leitura desse DNA, né? Aqui eu tenho o aminoácido e o meu RNA transportador com uma trinca complementar.
o meu RNA mensageiro que vai ser lido pelo meu ribossomo, e observem como é feita as leituras. Esse meu gene, ele vai ser lido em trincas. Então, quando eu perco ou é inserido uma base nucleotídica nova, toda essa cadeia é modificada e a leitura desse meu aminoácido também vai ser alterada. Aqui eu trago para vocês os exemplos das consequências dessa mutação da substituição de base. Tá? Então, nessa figura aqui, a gente tem uma fita de DNA, um pequeno trecho do tipo selvagem, né, no qual não tem mutação, no qual essas trincas vão me gerar esses aminoácidos. Quando eu tenho uma mutação sinônima, eu tenho uma troca de um nucleotídeo. Observem o códon 3 do meu DNA não mutado, é um AGA. Enquanto que nessa fita aqui, eu tenho uma troca do meu último nucleotídeo desse códon, que era um A, por um G. E é chamada de mutação sinônima, porque quando eu tenho essa alteração, não muda o meu aminoácido no final. Então, acontece uma mutação, mas não altera a minha proteína no final. Por quê? Porque o DNA, ele é um DNA degenerado. Uma trinca pode formar, várias trincas podem formar um mesmo aminoácido. Então, observem aqui essa tabela. A minha arginina tem 6 formas diferentes de códon. Então, no meu tipo selvagem, eu tinha um AGA, houve uma mudança para AGG e continua sendo uma arginina. Então, isso é chamado de mutação sinônima. Já a mutação de sentido trocado conservativa é quando eu tenho essa alteração em um nucleotídeo, em uma base nitrogenada, meu códon que era AGA passa a ser AAA. Então, antes formava uma arginina, agora vai formar uma lisina. E a gente chama ela de conservativa porque o aminoácido que vai ser traduzido no final, ele tem a mesma estrutura química e a mesma composição, a mesma classificação. Observe essa tabela de baixo. A gente tem 4 classificações de aminoácidos: apolares, ácidos, básicos e polares. A minha arginina, ela é um aminoácido básico. E a minha lisina também é um aminoácido básico. E com uma estrutura química muito similar. Por isso que é chamada de mutação conservativa. Já a minha mutação de sentido não conservativo é quando eu tenho essa alteração no meu nucleotídeo. Agora eu tenho um ATA no lugar de AGA e ela vai me resultar em uma isoleucina. Então, observem, era uma arginina que é um aminoácido básico e agora tem uma isoleucina que é classificada como apolar, com uma estrutura química diferente. Então, ela não é conservativa por ter essa mudança de aminoácido de estrutura química diferente. A mutação sem sentido é quando eu tenho uma mudança nessa base nitrogenada, no qual acarreta no stop códon. Então, a gente tem um códon que é responsável pela parada na minha leitura. Antes a gente tinha essas 4 enzimas para serem produzidas, né, lidas aqui nessa fita de DNA, e quando eu tenho essa mudança no meu segundo códon, que era um AAG, e eu tenho agora um TAG, no caso eu alterei um A por um T, ela passou a ter um stop códon no meu segundo códon. Então, ela só vai produzir o primeiro e vai interromper a leitura. O ribossomo vai interromper a leitura, porque aqui sinaliza que ele deve parar. Então, essa é uma mutação sem sentido. Já no caso do indel, que é a minha inserção e deleção, é basicamente
o que a gente já comentou nos últimos slides, essa é a minha alteração no meu quadro de leitura, tá? Então, onde a gente tinha antes um triptofano, lisina, arginina, glicina, com uma inserção de uma guanina, a gente tem o triptofano, o ácido glutâmico, de novo, e uma arginina. Observem que os aminoácidos estão completamente diferentes. A mesma coisa vai ser na deleção. A gente tem uma retirada de um nucleotídeo, de uma base nitrogenada, que também vai acarretar em toda a mudança nos meus aminoácidos que seriam produzidos. Já dentro da minha região não codificadora, esses dois tipos de mudança, minha substituição de base e os indéus, quando acontecem aqui, mesmo que essa região não produza uma proteína, mas ela influencia o quando, o onde e o como esses genes vão ser expressos pela RNA polimerase. Então, nessa figura aqui, eu tenho uma representação de uma região não codificadora, onde eu tenho o meu gene, e aqui o gene, que é codificante, e aqui a região não codificadora, que tem os sítios de ligação, a região promotora da RNA polimerase, que é onde ela vai começar a leitura. Então, se eu tenho alterações aqui, pode ser que influencie na minha produção de uma proteína. Tá? Então, a nível de RNA, pode ser que sítios de ligação de ribossomos, sítios de corte para a união de exon em eucarioto e sítios que regulam a tradução sejam alterados. Então, aqui eu tenho a representação de uma fita de DNA, uma região gênica, que possui exons e introns. Introns são regiões não codificadoras, mas fazem parte do gene. Quando ela é lida para a RNA, ainda se mantém até acontecer o splice para meu RNA mensageiro. Então, esses introns são retirados e transformados em uma proteína. E aí, parando para pensar, a gente tem no nosso genoma somente 2% de região codificante. 98% do nosso DNA, do nosso genoma, são de regiões não codificadoras, regiões que não produzem proteína, mas de alguma forma influenciam nessas produções, que podem ativar ou inativar regiões, sítios importantes. Falando um pouco agora da origem dessas mutações, como acontecem, como iniciam essas mutações. Então, nós temos dois tipos. Temos a espontânea, que é causada por erro metabólico durante a duplicação do DNA ou na divisão celular. Aqui eu tenho um exemplo de uma replicação. Normalmente, essas mutações espontâneas acontecem durante uma replicação. Então, aqui a gente tem essa situação A, na qual eu duplico meu DNA, então vai ter... Eu duplico não, tenho a separação da minha fita. Vocês sabem que o DNA ele é semiconservativo, então quando vai ter uma replicação, essas fitas são separadas e cada fita vai dar origem a uma nova dupla fita. Então, nessa minha primeira leitura, nessa minha primeira replicação aqui, eu tenho uma alteração, uma mutação bem aqui. É um erro de síntese, no caso, quando a DNA está fazendo a leitura, ela pode, sem querer, colocar uma outra base nitrogenada que não era complementar. Muitas vezes, temos muitas enzimas que são responsáveis por essa correção, ou mesmo a DNA polimerase faz essa correção. Mas, se caso não aconteça, e num segundo momento, numa segunda geração, que é quando essas fitas aqui vão ser replicadas, e essa mutação não tenha sido corrigida, quando houver a multiplicação dessa fita com a mutação, ela não vai ser mais entendida como um erro, tá? Por quê? Quando houver a separação dessas fitas e elas vão ser base para que a fita complementar seja produzida, a fita que tem a mutação vai ganhar a sua base nitrogenada complementar. Então, ela não vai ser mais compreendida como um erro, será uma mutação. Mas ela,
pelas enzimas, ela não vai ser mais reconhecida como um erro. Se tivesse ainda na primeira geração e uma enzima passasse ali e visse que a conexão estava errada, ou a complementariedade das bases nitrogenadas tivessem erradas, ela iria corrigir. Mas quando passa para uma segunda geração, que essas fitas se separam e dão origem a uma fita complementar, elas ganham a sua base nitrogenada complementar. Então, não é mais identificada como um erro na segunda geração. Outro tipo de erro espontâneo é quando há uma replicação de uma região que existe repetição de nucleotídeos. Como assim? A gente tem regiões repetitivas de uma única base nitrogenada, como T, 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 ou dinucleotídeos, GT, 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 e no caso da imagem aqui, a gente tem uma repetição de GATA. Então, o que pode acontecer aqui? Pode haver um erro de pareamento. Como elas são uma grande fita de repetição, pode ser que a minha extremidade se ligue em uma região que vai ser complementar a ela, mas por ser repetitiva, ela não se aloca na região que seria certa e acaba me formando os grampos. São esses aqui. Imaginem vocês que uma dessas fitas formem os grampos e se mantenha esse grampo na minha primeira geração. Então, quando ela for ser replicada, ela vai ter um tamanho diferente, correto? A minha fita complementar vai ter um tamanho diferente caso ela forme esse grampo. Quando ela passar para a minha segunda geração, que essa fita se abrir novamente, esse grampo pode ser desfeito. Então, a minha fita complementar, que acabou ficando mais curta, vai me gerar uma fita com repetição menor, enquanto que a minha fita que tinha ficado grampo vai passar a me originar uma fita dupla com mais repetição, maior. Porque o grampo não vai ficar formado. Quando ela for aberta de novo, ela vai se desformar daquele grampo e vai me formar uma repetição grande. A gente tem também o tipo de mutação induzida, que ela é provocada por substâncias químicas ou radiação. Então, a gente tem as induções, as origens de mutações induzidas como agentes físicos, radiação ionizante, raio-x e gama. Temos feitos induções por agente químico, análogo de bases, desaminantes, intercalantes, ou agentes biológicos, como os vírus e mutação insercional. Então, eu trago um exemplo para vocês de mutação induzida por radiação. A radiação UV causa uma fusão fotoquímica da base pirimídica, normalmente causa um dímero de timina. Então, a radiação UV causa uma alteração nessa minha fita, uma alteração de conformação, na qual acaba ligando onde não deveria ligar as minhas timinas. Mas existem enzimas específicas para corrigir esses erros. A enzima CPD fotoliase tem um papel importante no reparo desse tipo de mutação após a exposição de luz. O mecanismo de reparo é denominado de fotorreativação, tendo em vista que a enzima precisa de luz para atuar. Então, por isso, ela ganha esse nome. Então, aqui a gente tem uma fita normal, e aqui ela sofre uma irradiação UV, no caso, causando meu dímero de timinas, essa alteração na conformação. A minha fotoliase identifica esse erro e vem corrigir. A fotoliase é ativação pela absorção da luz, então ela precisa da luz para agir em cima. Ela gera uma excisão, faz a retirada dessas bases nucleotídicas e corrige novamente a conformação. Então, ela tira esses nucleotídeos danificados pela radiação e coloca novas timinas.
Então, como consequência desses erros, nós temos mecanismos de reparo. Não acontece a mutação e a mutação se deixa passar dessa forma. Nós temos diversas enzimas que são responsáveis por fazer o reparo desse meu DNA. Então, temos o tipo de reparo de excisão de base, que é quando somente uma base foi danificada, e aí eu tenho essa troca da base nitrogenada, né? Também uma enzima e retira essa base, outras enzimas que retiram as outras estruturas do nucleotídeo, e aí fazem a reposição dela. Temos o reparo por excisão de nucleotídeos, que é quando a gente retira todo um fragmento grande, uma quantidade grande de nucleotídeos, de mais ou menos 30 ou mais nucleotídeos, retira as enzimas retiram esse pedaço e depois repõem. Um reparo por mau pareamento, quando acaba sendo inserida uma base nitrogenada diferente, depois há enzimas que vão lá e fiscalizam e fazem toda essa reparação. E temos também reparo de quebras bifilamentares. Vejam que os outros 3 reparos que eu comentei com vocês, as enzimas têm a fita complementar como base para fazer a correção. Já o reparo de quebra bifilamentar, as 2 fitas foram geradas dano. Então, como é feito o reparo, já que ela não tem nada para tomar como base para recuperar? Ela, ou durante a replicação, que normalmente esses problemas que acontecem no DNA, quando é espontâneo, é durante a replicação, porque o DNA fica mais sensível, fica menos protegido, ela vai ter a cromatina irmã. Então, ela toma como base a sua região homóloga. E aí ela consegue fazer a recuperação dessa região que foi alterada. Mas também temos outro tipo de reparo, que é um reparo não homólogo, que ela não é o ideal, é um dos principais. Os outros reparos normalmente não tem erro, mas esse reparo que não é por região homóloga, normalmente podem ocorrer pequenos erros, mas isso acontece só para não ocasionar a morte celular. Porque quando a gente tem uma grande alteração no DNA, existem 2 possibilidades. Quando elas não conseguem ser recuperadas e reparadas, ou pode gerar um câncer, ou o próprio corpo elimina essas células, faz com que a célula seja eliminada. Então, eu tenho aqui um videozinho representando a minha origem da mutação de forma espontânea, né? A DNA polimerase fazendo a minha fita complementar, a adenina com a timina, a guanina com a citosina. E aí, em algum momento, a minha DNA polimerase erra a minha base nucleotídica, não coloca a complementar dela, mas ela mesma pode fazer a correção. Caso ela não faça essa correção, existem enzimas responsáveis por fazer toda a revisão durante essa replicação, e aí ela faz a substituição. Então, isso aí é um reparo de mau pareamento. E, no caso também de excisão de base, né? Ela faz a retirada para acrescentar outro caso haja algum erro. Já a minha mutação induzida, como eu falei, ela pode ser induzida de maneira química ou por radiação. Nesse primeiro exemplo, ele fala um pouco do fumo, né, que pode gerar alterações no DNA, principalmente das células pulmonares, feito pelo peróxido de hidrogênio, que faz a alteração nessa mini conformação do DNA. E aqui tem a representação da minha excisão de base. Veja que uma das minhas bases nitrogenadas apresenta um dano, a enzima vai lá, faz a troca, retira toda aquela estrutura do nucleotídeo e repõe. Quando é causada por radiação UV, acontece aquele dímero de timina, que eu já comentei, que altera a conformação também da minha fita. E nela é feito a excisão de nucleotídeos. Então, um trecho do meu DNA é retirado
e reposto, com base na minha fita complementar. Então, tanto radiação gama quanto radiação UV ou então raio-x podem gerar esses danos na minha fita de DNA. A taxa de erro durante o reparo ou durante a replicação do meu DNA é muito pequena. É de 1 em 1 bilhão de pares de base durante a divisão celular, por célula. Mutações e suas consequências. Que tipo de consequência nós temos com a mutação? Não é só a deformidade, não é só a doença, e muito menos poderes sobrenaturais. A mutação, ela é o principal fator da variabilidade genética e, consequentemente, a diversidade que nós temos hoje é por conta da variabilidade. Então, observem a imagem, a quantidade de animais, plantas, ou mesmo se a gente olhar para Homo sapiens, a quantidade de características diferentes que nós temos, tudo isso é gerado por mutação e variabilidade genética. Então, mutação é a principal fonte da diversidade genética. Variabilidade genética também é importante para a manutenção de uma população. Quanto mais uma população é diversa, melhor ela consegue se adaptar a diferentes ambientes. Pode ser populações que tenham resistência a um tipo de doença, a outras. Então, quanto maior a variabilidade de uma população, não estou falando só de Homo sapiens, estou falando de todos os seres, quanto maior essa variabilidade, mais ela se mantém num ambiente que está em constante mudança, não é? Então, variabilidade genética também é importante como ferramenta de conhecimento. Dentro da genética, a gente consegue trabalhar com a identificação de espécies por meio dessas variabilidades. Então, imagina se fosse todo mundo tivesse a genética igual, a gente não ia conseguir identificar nada por meio da genética. Como ela seria informativa de uma espécie para outra? Cada espécie tem a sua informação própria. Consegue resolver incertezas taxonômicas. Também podem ser usadas como análises forenses, ou mesmo planejamento de reintrodução. Quando a gente tem uma população que já está quase se extinguindo e tem outra população que está muito bem, pode haver, por meio da genética, uma identificação se vai ser compatível, se não vai ser compatível, se a gente consegue ali agregar uma diversidade por meio dessa variabilidade dentro da genética. Então, ela é extremamente importante para a diversidade de espécies, de indivíduos, e também muito importante como ferramenta dentro da genética. E a variabilidade genética em bactérias? Né? Muito importante para vocês que vão ser farmacêuticos e que vão recomendar antibióticos e outros fármacos. Imaginem que o genoma bacteriano é extremamente dinâmico. Além de ser mais simples, existem meios de recombinação por elementos móveis, fora do genoma principal, como transposões, plasmídios. Então, ele consegue, quando eu comento que ele é simples, ele tem uma proteção menor do que é a proteção no nosso genoma, né? Que existem as histonas, toda aquela conformação da fita e tudo. Na bactéria, ela é mais simples. Então, ela tem uma exposição maior e pode acontecer de que haja uma quantidade de mutação maior para as bactérias, além da recombinação que ela tem a possibilidade de fazer, porque ela não tem só o DNA normal, mas ela tem esses elementos móveis, que são as transposões e plasmídios, né? Então, os antibióticos usados de maneira indiscriminada podem aumentar a chance de selecionar linhagens bacterianas mais resistentes. Como assim? Se a gente tem uma grande diversidade de bactérias, uma grande variabilidade genética, quando a gente utiliza o antibiótico, a gente primeiro vai selecionar aquelas bactérias que são mais sensíveis àquele antibiótico.
E aí vai manter aquelas que são mais resistentes. Por quê? Porque elas são diferentes geneticamente. Ela tem ali algum tipo de mutação que pode torná-las mais resistentes. Então, quem vai ter sucesso na sua replicação? Quando a gente utiliza um antibiótico que mata as que são mais sensíveis, mais fracas, a gente deixa uma linhagem de bactérias mais resistentes. Então, se é usado de maneira indiscriminada, aumenta as chances de deixar bactérias cada vez mais resistentes, porque cada vez a gente deixa uma linhagem que é resistente àquele antibiótico, tá? A linhagem de bactérias resistentes a antibióticos são conhecidas como superbactérias. E aí tem o caso da penicilina, que foi um dos primeiros antibióticos que foi descoberto, né? Foi descoberto por quase que um erro de laboratório, que acabaram deixando um experimento de lado, e aí viram que o fungo, ao redor do fungo não proliferava ali, ou tem umas colônias de bactérias, e aí identificaram que ela produzia algo que eliminava as bactérias. E aí a penicilina foi muito usada quando foi descoberta. Mas hoje a penicilina já não é mais um antibiótico eficiente para ser usada. Por quê? Pode ser que naquela época tenha sido usada de maneira tão... Foi muito utilizada pela população, talvez não de maneira certa, de maneira que tinha sido recomendada por profissionais. E aí as bactérias que antes eram sensíveis a ela se tornaram resistentes. Populações que eram mais resistentes tiveram mais sucesso na sua replicação e se mantiveram. Por isso a penicilina é um dos exemplos de antibióticos que se tornou fraca em comparação, assim, no combate a infecções bacterianas. Aí eu trago para vocês esse trabalho, é um trabalho do grupo da professora Mariga Cátira, é um trabalho da aluna Bibiana. A Bibiana traz para a gente, demonstra a diversidade de uma proteína dentro de mamíferos, a AC2. Essa AC2 ela é utilizada como porta de entrada para o coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o que está gerando a atual pandemia. Então, ela mostra nesse artigo a variabilidade que existe dentro de mamíferos para esse gene, o gene que produz a proteína AC2. Então, a proteína AC2 ela possui uma importante função relacionada com a fisiologia cardiovascular, regulação de tônus vascular e pressão sanguínea. Então, observem que essa proteína tem uma grande importância dentro dos mamíferos, dentro dos vertebrados, na verdade, mas aqui ela está relatando só para mamíferos. A C2 é uma proteína de membrana, então ela está exposta, ela é uma proteína extracelular. Ela está alojada na membrana celular. Então, ela é utilizada por algumas linhagens de coronavírus como porta de entrada. Dentro de mamíferos, ela identificou que há 4% dos sítios do domínio catalítico estão sobre seleção positiva. O que isso significa? É que 4% dessa região externa da proteína, ela está sofrendo mutação, e essa mutação, de alguma forma, está sendo mantida. Mas parem para pensar. Se a AC2 tem uma função tão importante na pressão sanguínea e na fisiologia cardiovascular, por que pode estar acontecendo essa alteração? Né? Aí é o primeiro questionamento. 30 sítios variáveis foram selecionados dentro de sítios funcionais e envolvidos na interação entre os vírus nesse artigo. Então, 30 sítios foram selecionados para ser analisados. São sítios envolvidos na função da proteína e sítios envolvidos também na interação com o vírus. E o interessante aqui é que observem que dentro de mamíferos existe uma variabilidade, uma mudança, houve mutação, e essa mutação, inclusive, está sendo de alguma forma benéfica, porque ela está sendo mantida.
Mas ela identificou também que na população humana, os mesmos sítios que foram identificados variabilidade são extremamente conservados. Então, esse trabalho ele foi publicado em abril de 2020, se eu não me engano, e estava no início da pandemia. Vocês imaginem a professora Maria Cátia e a aluna Bibiana observando os genomas de Homo sapiens e identificando que não havia variabilidade nessa proteína que é utilizada como porta de entrada do vírus. O vírus mal tinha acabado de chegar aqui no Brasil e você identificar que não existe variabilidade ali. Então, todo mundo estava suscetível a ser infectado por esse vírus. Então, olha o que acontece com uma falta de variabilidade nessa situação, nesse gene. É que tornaria muito mais fácil o trabalho do vírus durante a sua transmissão, por não ter diferenças entre as populações. Independente de ter uma população na China, de ter uma população aqui no Brasil, de ter uma população na Europa, todos esses genomas não tinham variabilidade para esses sítios que eram usados pelos vírus. Então, facilmente ele seria transmitido por toda a população, certo? Então, observem aí a importância da falta de variabilidade e a importância da variabilidade genética, né? O que ela nos traz. Aqui nessa imagem, eu trago alguns exemplos de doenças que estão ligadas à mutação. Então, tem várias doenças aqui, diversas doenças estão ligadas às mutações, a anemia falciforme, xeroderma pigmentosa, a câncer, e algumas delas eu vou estar falando um pouco mais. Eu trago para vocês aqui um exemplo de uma doença que é causada por um erro no mecanismo de reparo. A doença causada por deficiência no reparo de lesão do DNA induzida por UV. Vocês se lembram que eu comentei sobre a mutação induzida por raios, radiação UV? Então, existe uma série de enzimas que são responsáveis pela manutenção, pela correção desse tipo de problema, esse tipo de erro, de mutação no DNA. E o xeroderma pigmentoso é quando ocorre uma mutação nos genes que são responsáveis por produzir essas enzimas. Então, a síndrome do XP, xeroderma pigmentosa, é causada pelo defeito de qualquer um de pelo menos 8 genes. Então, são 8 genes diferentes que produzem as enzimas que são responsáveis pela manutenção. O produto desses genes são as enzimas necessárias para o reparo da excisão do nucleotídeo. Sem o reparo dessa lesão, ela gera um câncer de pele. Então, para pessoas que não têm o xeroderma pigmentoso, imaginem que vocês vão à praia e tomem bastante sol na pele, sem qualquer proteção, sem sombra, sem protetor solar. No final do dia, vocês vão ver que vai ficar vermelho, vai ficar ardida a pele, e aí no outro dia vai começar a descamar muito, a soltar a tua pele morta. Só que aquilo nada mais é do que quando o teu próprio corpo não consegue recuperar aquela célula que sofreu dano, ela prefere eliminar a célula, no caso, são de fato células mortas, mas morreram por um dano no DNA, do que manter, porque se mantém, gera câncer. No caso aqui do xeroderma pigmentoso, ela já tem um dano, então qualquer lesão causada pela radiação na pele de uma pessoa que tem essa doença, as enzimas não vão conseguir recuperar. Então, ela não tem essa possibilidade de não conseguir recuperar, vou matar a célula. Imagina quanto de célula
ela teria que eliminar para poder manter saudável as outras células. Não tem isso, não tem essa possibilidade, porque o dano que é causado pela radiação solar na nossa pele é maior do que a produção que seria feita. Então, não tem essa possibilidade. Uma das soluções é tentar evitar ao máximo que a pessoa seja exposto à radiação UV. Um exemplo de mutação de sentido trocado ou não conservativa. Temos a anemia falciforme. A hemoglobina humana adulta normal possui o ácido glutâmico no seu sexto aminoácido. Então, observem essa fita aqui de DNA. Ela vai gerar essa sequência de aminoácidos. Tá? Aqui é a minha hemoglobina normal, com o formato redondo, que todo mundo conhece. Tá? E quando eu tenho uma alteração, uma mutação não conservativa, que vai me gerar esse outro aminoácido, esse aminoácido mutante, ela vai gerar essa conformação na minha hemoglobina. Tá? Na hemoglobina falciforme, a sexta trinca da base sofre uma transversão de T para A, alterando o aminoácido para a valina. Na proteína, a cadeia beta sofre uma deformação, gerando a forma de foice na hemoglobina e tornando menos eficiente o transporte de oxigênio. Então, essa alteração que acontece, essa mutação que acontece, uma única troca de um nucleotídeo no meu sexto códon faz com que eu mude a minha proteína, na minha cadeia beta, e mude também a sua conformação, a conformação da minha célula. Tá? Então, uma das consequências da anemia falciforme é a pele amarelada, dor pela falta de oxigenação adequada, essa conformação da célula em forma de foice gera obstruções do vaso, uma fadiga intensa pela falta de oxigenação e também um atraso no crescimento. Nenhuma dos nossos órgãos fica sendo oxigenada de maneira normal, então gera uma deficiência em todos os setores do nosso corpo. Trago para vocês, ainda falando um pouco sobre a anemia falciforme, um estudo muito interessante, um estudo antigo, mas muito usado ainda hoje como exemplo, é um estudo do Tony Allison, um estudante queniano de medicina, que conseguiu identificar diferentes frequências alélicas. Para vocês que talvez não lembrem o que é frequência alélica, é quando você tem uma variação dentro de um gene. O gene que é responsável, por exemplo, pela cor do olho, é diferente, não tem só uma conformação. Todo mundo não tem só uma cor de olho, certo? Tem gente que tem os olhos castanhos, tem gente que tem os olhos verdes, e tudo isso é pela frequência alélica. São as diferentes formas, os diferentes alelos dentro de um gene. Então, ele conseguiu estudar uma frequência alélica que dá a hemoglobina A, que é a hemoglobina normal, e a hemoglobina S, que é a hemoglobina que vai ter aquela forma de foice. Diferentes tribos quenianas. Ele analisou tribos que estavam em regiões áridas, regiões montanhosas, e identificou que ali tinha a frequência do alelo que formava a hemoglobina de forma de foice tinha uma frequência menor que 1%, era baixa, enquanto que as tribos que viviam em encostas ou próximos a lagos tinham uma frequência grande, uma frequência maior que 10%, chegando até 40%. Esse alelo HBS em regiões úmidas e baixas, por coincidência ou não, tinha maior incidência de malária. E o que é a malária, né? O parasita Plasmodium falciparum se utilizam de eritrócitos para fazer a sua replicação. Os alelos de hemoglobina S conferem um grau de resistência à infecção por malária.
Ou seja, aqueles indivíduos que estavam em regiões que tinham uma grande quantidade desse tipo de infecção, de malária, tinham mais vantagem quando tinham o alelo HBS, porque a conformação dessa hemácia prejudicava a multiplicação da malária. Enquanto que pessoas que tinham um menor, que não tinham esse alelo da conformação da hemoglobina em forma de foice, ela tinha maior propensão à infecção e, consequentemente, morriam. Então, tem também no estudo um mapa que demonstra a incidência dos casos de malária e a incidência de pessoas que são heterozigotas para esse formato, que são heterozigotas. É quando tem duas formas diferentes dos alelos, quando os alelos não são iguais. Quando a pessoa não tem anemia falciforme, no caso ela tem as hemoglobinas no seu formato normal, ela tem os dois alelos HbA. Quando ela é HbS total, é deletério, tá? Porque não tem uma oxigenação normal da pessoa. Mas quando ela tem o HbA e o HbS, ela tem a forma em heterozigose. Então, ela tem as duas formas na sua corrente sanguínea. Então, só observem a tabela abaixo, na qual demonstra aqui as tribos e a frequência alélica para HBS, chegando a 25%, 27%. Um trabalho importantíssimo que eu queria trazer para vocês é esse trabalho que foi realizado pelo grupo de pesquisa da professora Kátira, também coordenado por ela, na qual foi escaneado o genoma de populações andinas, nativas, né, dos Andes, levando em consideração que os Andes têm sido povoados desde o final do Pleistoceno, né, aproximadamente há 12 mil anos, e as cordilheiras, viver nas cordilheiras, possui uma característica ambiental completamente diferente de regiões de várzeas. Então, as características são um ar rarefeito, alto índice de radiação ultravioleta, amplitude térmica, às vezes está muito frio, às vezes muito calor, então essa variação grande de temperatura, alteração da capacidade pulmonar por hipóxia, por conta desse ar rarefeito. Então, existem diversas características bem inóspitas para essa região. Então, imagina vocês que nesse estudo foi analisado, foi escaneado populações nessa região andina e populações de regiões de várzea, da América Central e da Amazônia, para identificar se havia alguma mutação, se houve alguma mutação, na verdade, que pudesse estar relacionado a uma possível adaptação desse ambiente. Então, nesse estudo, 3 genes novos foram identificados, o SP100, o DUOX2 e o CLC, foram identificados em um contexto de alta altitude. Esses genes fazem parte da via de TP53, que está relacionado com a oxigenação do corpo. A frequência alélica dos SNPs encontrados nesses genes são divergentes entre as populações andinas e populações de várzea. Então, olhem só, observando esses 3 genes que eles conseguiram identificar nesse estudo, existiam variações, certo? Diferentes alelos para esses 3 genes identificados. Analisando a frequência alélica deles, observou que existia uma diferença entre a população andina e as populações de várzea. Aqui eu trago um quadro para vocês dos SNPs. Os SNPs nada mais são que polimorfismo de nucleotídeo único. No caso, eu tenho uma alteração de uma única base nitrogenada que vai me fazer um alelo novo. Por que um alelo novo? Porque ela existe, é uma mutação que
que possuem uma frequência maior que 1%. Então, ali eu já posso chamá-la, identificá-la como um alelo, não só uma simples mutação que talvez seja assumida na população. Não, é uma mutação que já está fixada dentro de uma população. Então, aqui eu trago para vocês o nome dos alelos, certo? Qual base era do meu ancestral, a minha base derivada. Aqui nesse quadro menor, eu apresento para vocês a frequência alélica de 3 alelos. 3 alelos para esses 3 genes. Dentro para DuoX, na minha população mesoamericana, eu tenho 6% de frequência para esse alelo. Já para a minha população da Amazônia, eu tenho 4% desse alelo. Ele me aparece na população geral, aparece em 4%. Já na minha população andina, são 42% de frequência. Então, olha só a discrepância. Observem essa diferença no valor da frequência alélica para esse gene. Também vai acontecer para os próximos genes. O gene SP100 para esse alelo, na minha população mesoamericana, é de 4%. Na minha população da Amazônia, é de 5%. E na minha população andina, 39%. Do CLC, 12%, 14% na minha população da Amazônia e na minha população andina, 45%. Aqui, então, tem a representação por mapa desses 3 alelos, na qual a gente tem aqui a representação de altitude. Opa, nessa aqui é a representação de altitude, tá? Então, a gente vê aqui a região andina e as regiões mais baixas, que são as partes mais claras. E a frequência alélica. Observem que a frequência alélica para esses genes que acabam gerando uma adaptação melhor a esse ambiente são maiores nas regiões de altas altitudes. Certo? Então, aí é a mutação que acabou sendo selecionada de maneira positiva e que gerou uma adaptação para essa população que estava em regiões bem diferentes. Certo? Então, aqui para vocês eu trago algumas referências que eu utilizei na aula e que também, se vocês quiserem ter acesso, é só me mandar um e-mail. Então, o e-mail vai ficar aqui no vídeo e também tem dentro da plataforma Moodle. E agradeço a atenção. Obrigada.